Boa tarde, tudo bem? Eu vou ensinar agora a vocês como que faz a impressão mesclada, tanto numa mesclagem simples quanto uma mesclagem, digamos, mais complexa. Então vamos começar. Primeiro passo com a mesclagem simples. Eu vou estar aqui abrindo um arquivo qualquer aqui para mostrar para vocês como funciona a impressão de mesclagem simples. Vou criar aqui meu novo documento. O Corel automaticamente criou aqui no formato A4. Eu vou colocar na impressão, na mesclagem simples, certo? Eu vou criar uma página do Corel exatamente do tamanho da página do meu objeto. Nesse caso aqui, meu objeto tem 138 mm,497 e assim eu vou colocar a página por 200 mm,2 de altura. Tendo agora o objeto exatamente da página, exatamente do tamanho da página e vice-versa, eu vou agora adicionar os números. Eu preparei aqui vários campos para vocês poderem ver que o processo para adicionar um ou mais de um número em uma mesma página é o mesmo, tá bom? Então eu criei aqui o número principal e do lado diversos números para o material que teoricamente seria picotado. Vou clicar aqui em arquivo. Em arquivo eu vou descer mais embaixo e vou clicar aqui em impressão mesclada, criar / carregar mesclagem de impressão. Dou um clique, ele vai me dar essas duas opções. O assistente, bem-vindo ao assistente de impressão mesclada. Aqui ele vai me dar a opção criar um novo texto, no caso eu vou criar uma nova sequência ou de números ou de texto para se adicionar em todas as páginas. E eu tenho aqui também importar um arquivo de origem de dados ODBC. Esse arquivo importar, ele vai funcionar como? Eu vou pegar um arquivo, seja de origem do Excel ou de origem de um bloco de notas, com vários nomes ou vários números, enfim, várias colunas de texto, por exemplo, de uma planilha do Excel, e vou, através dessa opção de importar, buscar esse arquivo do Excel para o Corel fazer a mesclagem dele, para adicionar as várias camadas ou colunas em várias páginas conforme a sua ordem. Eu vou criar apenas uma numeração, então é um processo bem mais simples. Eu vou clicar aqui em criar novo documento de texto, clico em avançar. Aqui eu quero criar uma numeração, então ele me dá, além da numeração, uma segunda opção, que é o campo de texto. Posso criar um texto qualquer que vai em N páginas conforme a quantidade de páginas que eu selecionar. No nosso caso é numeric field. Eu vou clicar aqui, vou criar um número por nome aqui, número 100. Clico em adicionar. Clico então na sequência, ele corre aqui para baixo, eu clico selecionando ele. E agora aqui ele vai me dar um campo bastante interessante, que ele vai me permitir escolher quantas casas de números eu quero. Geralmente a gente usa 2 casas ou 3 casas, podendo potencialmente usar 4 casas, mas a gente vai usar aqui nesse vídeo 3. Caso o número aqui, vamos supor, eu vou fazer de 1 a 100, caso eu vá fazer de 1 a 2000 e criei usando dois zeros antes do número, ele vai automaticamente adicionar o terceiro número, no caso do 1000. Vamos supor, 999, ou seja, eu tenho 3 casas de número, e automaticamente ele vai adicionar uma casa a mais quando ele cair no 1000. Então não se preocupem, isso aqui é só a forma como ele vai começar. Eu quero começar com 2 zeros antes do número. Eu vou desmarcar essa opção aqui, incrementar continuidade no campo numérico. Desmarca essa opção e ele me dá uma opção a mais aqui, que é o valor final. Então eu vou começar com 100 e eu quero terminar com 1. E vice-versa, eu posso começar com 1 e terminar com 100. No meu caso, eu tenho um bloco que vai ser picotado. O bloco picotado, a máquina do picote vai inverter a ordem das páginas, a ordem dos números, quando ela picotar o material. Para ela inverter já pro jeito certo, eu já vou mandar invertido, que aí ela vai colocar ele na posição correta, na posição normal, quando o processo de picotagem terminar. Então vou começar do 100 e terminar no 1.
Para ficar mais leve eu vou colocar ele no 50 para o vídeo correr mais rápido. Eu dou um avançar, ele criou aqui do 50 ao número 1, você pode ver, ele vai começar no 50, que é número de página. Na página 50 ele vai terminar no número 1. Então clico em avançar, clico em concluir e ele vai me dar um campo solto no Corel. Esse campo você pode anexar ele no Corel, ele te dá a opção de prender ele em alguma das superfícies do menu do Corel. Eu particularmente prefiro deixar ele solto, que ele solto eu consigo ver todas as opções de mesclagem. Se eu prendo ele aqui, por exemplo, nesse campo solto aqui vazio, ele vai minimizar algumas opções da mesclagem. Então eu prefiro deixar ele assim. Para a gente inserir os nossos números, a gente então vai clicar aqui em inserir campo de mesclagem de impressão. Dou um clique aqui, ele vai automaticamente gerar o meu número. Ele gera o número sempre sem formatação. No caso aqui ele já gerou no Arial, tamanho padrão 24. Eu vou selecionar aqui a Varela Round. Vou colocar aqui no tamanho 12, que é um tamanho bem bacana. Lembrando, gente, que a numeração ela já vai contar desse símbolo aqui, do símbolo em diante. Então não adianta eu colocar o símbolo em cima do número, porque o número vai cair em cima da onde eu, entendeu? O símbolo ele é apenas uma representação da onde o número vai pegar. Então eu deixo aqui, eu quero que comece exatamente daqui. Então eu vou simplesmente, como eu tenho mais campos, eu vou simplesmente copiar este campo que eu já criei, dou um Ctrl V, arrasto ele aqui para a lateral, eu vou virar ele em 90 graus para poder colocar ele nas outras fichas que eu criei. E eu simplesmente venho criando outros campos com o lado direito do mouse e apenas repito essa ação. Vou dar uma ajustada aqui para ele não ficar muito próximo ali. E assim vai. Agora eu vou criar a minha impressão mesclada. Eu clico aqui agora em mesclar ao novo documento. Dou um clique aqui, ele vai carregar um documento com todas as páginas que eu criei. No caso do 50 ao número 1. Então ele começou aqui, ó, 0,50, 0,49, 0,48 e assim sucessivamente. E conforme ele fez aqui no campo principal, ele também fez em todos os outros campos que eu criei na lateral. Voltando aqui na nossa aba principal, a gente vai dar Ctrl P para a gente fazer a impressão desse material. Eu quero que esse material seja impresso no A4. Esse meu arquivo ele está menor que o tamanho do A4, porque eu posso encaixar dois layouts, duas fichas dessa num único A4. Eu clico aqui em visualizar impressão. Uma coisa interessante, caso você não utilize, é clicar nessa opção aqui, ó, essa setinha do lado. Ela esconde ou ela mostra para você como é o layout da impressão, bem rápido. Clica aqui em visualização de impressão. Na sequência ele vai abrir essa tela aqui para mim. Essa tela é a tela de seleção, eu posso clicar no objeto, arrastar para onde eu quiser da página, mas isso não é interessante para o que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou clicar aqui nessa opção ferramenta de layout de imposição. Aqui, ele, conforme eu adicionar mais itens aqui, ele vai automaticamente virar a página na posição que eu preciso. Eu preciso que a página fique deitada e que fique com dois itens. Então vem aqui na opção que representa o eixo horizontal e vertical, e eu tenho aqui outro item que também representa o item que nesse caso aqui representa o item horizontal, quer dizer, vertical, e esse outro item, que é o primeiro que eu vou utilizar, representa o item horizontal. Dou um clique para mudar de 1 para 2 e automaticamente ele colocou dois layouts, dois blocos, um do ladinho do outro aqui, e ele não deixou espaçamento. Se eu clicar aqui para visualizar, ele não deixou nenhum espaço entre os dois. No meu caso, eu quero que os dois blocos, quando eu cortar, fiquem exatamente do mesmo tamanho. Como a impressora de dados variáveis costuma ter uma leve variação
de até no máximo 4 ou 5 milímetros de posição do papel ou da impressão no papel, não é interessante eu deixar bem rente. Eu vou então clicar aqui exatamente no meio, volto aqui no layout, né? Vou clicar exatamente no meio, nessa tesourinha, vai aparecer esse ícone vermelho e aqui é o espaço que eu quero deixar. Eu quero deixar o espaço de 5 milímetros para cada folha, ou seja, totalizando 1 centímetro. Então eu digito 1, digito CM e dou um Enter. Automaticamente ele coloca os centímetros aqui para mim. Se eu voltar aqui no layout, agora eu tenho 5 milímetros aqui e 5 milímetros da borda do arquivo para a borda da folha, onde eu vou cortar o meu material. Repare uma coisa muito interessante. Esse material ainda não está pronto para impressão. Você pode imprimir assim? Pode, sem nenhum problema, mas isso vai te dar um pouquinho de trabalho. Nesse caso aqui, eu tenho a ordem da seguinte forma: 50, 49, 48, 47 e assim sucessivamente. O que é mais interessante aqui para mim? Eu já imprimi de uma forma em que quando eu cortar, já vai ficar 2 blocos separados, bonitinho, na ordem correta. Para ficar a ordem correta, eu preciso que aqui tenha o 50 e na sequência do 50 tem o 49 e não o 48. Repare, está na ordem errada. Eu vou clicar aqui novamente em ferramenta de layout, de imposição, e aqui nessa opção encadernação perfeita, eu vou selecionar agrupar e cortar, justamente para a finalidade que eu tenho para esse bloco. Eu vou refilar ele ao meio. Então repare que já mudou totalmente a configuração dos nossos números. Eu tenho aqui 50 e o 25. Vamos ver na página 2 como é que ficou atrás do 50. Atrás do 50 eu tenho a sequência do 49, do 48, do 47 e sucessivamente até chegar no número 1. E da mesma forma eu tenho aqui do outro lado do 25, do 24, do 23, do 22 e sucessivamente até chegar no fim dos meus blocos. E agora, do jeito que está aqui, está pronto para impressão. A partir desse momento eu posso já mandar para impressão, ou eu posso clicar aqui no X e voltar à tela básica de impressão. Repare que ele continuou com todas as configurações que eu fiz, o espaçamento, a ordem numérica e tudo mais. E então eu clico aqui em imprimir, seleciono a minha impressora, faço as configurações necessárias para a minha impressão. E pronto, finalizada a impressão de documento mesclado simples.